forma... Eu digo que a gente tem alguns órgãos muito importantes, né? Que é cérebro, coração, pulmão e o bolso. Lógico, todos são, mas talvez esses 4 chamem muita atenção. Olá, eu sou Luíse Porto, estamos em mais um Start Explica. Hoje o nosso episódio vai falar sobre os 3 modelos de atendimento em investimentos. Você sabe como o seu assessor de investimentos ou consultor financeiro é remunerado? Isso é muito importante. E estamos aqui hoje com o Pedro Henrique, meu sócio e assessor aqui na Start Investimentos, planejador financeiro com CFP, que vai destrinchar aqui para a gente como funciona os modelos de atendimento. Seja bem-vindo, Pedro. Oi, Luiz, obrigado. Satisfação estar aqui participando do Start Explica, minha primeira vez. Espero ser mais convidado, tá? Com certeza. E antes da gente iniciar, para a gente fazer um pano de fundo, né? Hoje nós somos na Start Investimentos, credenciado a XP Investimentos, e o que nós vamos falar hoje é um debate que tem acontecido muito nas redes sociais e que é muito importante a gente também fazer um pano de fundo do que está sendo muito discutido agora. Então, falar um pouco também de como está a XP hoje posicionada no mercado e como surgiu essa assessoria de investimentos, como é que o investidor hoje ele tem essas disponibilidades, essa forma de escolher de como ele vai ser atendido, mas vamos lembrar um pouquinho como tudo começou? Ótimo, acho que é uma excelente maneira da gente começar essa conversa. Então, a primeira onda da XP, que está falando muito, e aí só para a gente relembrar, há 10 anos atrás, né? A XP está fazendo agora 25 anos, mas ainda há 10, 15 anos atrás, a gente tinha ali no mercado, o investidor tinha acesso a 4, 5 bancos, né? Com prateleira de investimentos muito reduzida. O que é que a XP fez? Ela começou como uma corretora que praticamente vendia ações. Só renda variável, basicamente. Renda variável total, como corretora, né? E aí, com o modelo da Charles Schwab nos Estados Unidos, trouxe para o Brasil, replicou isso com a prateleira de produtos como o shopping center financeiro, como se denominava ali na primeira onda. Você lembra disso? Lembro. Assim, eu não trabalhava na época, mas eu estudando, né, e acompanhando o mercado, eu lembro que em 2015, 2016, né, o mercado de bolsa não estava tão bom assim. E a XP focou em crescer onde ela podia, produtos, né? Entregar os produtos para os clientes que não tinham acesso nos demais bancos tradicionais, né? Então a XP ela veio e preencheu esse gap que o mercado tinha, né? Foi justamente a onda dos produtos, digamos, né? Isso, a onda dos produtos, e aí veio aquela necessidade. Quem é que vai distribuir esses produtos? Então, ela abriu a plataforma e viu que tinha ali também muitos profissionais querendo entender mais sobre os investimentos, e aí surgiram a potência ali de colocar essa lupa, né, nos escritórios. Então, rapidamente se espalhou pelo Brasil todo através dos escritórios credenciados à XP no processo de B2B, muitos escritórios como o nosso, a Start Investimentos, e a rede cresceu muito, né, e virou ali uma referência na distribuição de produtos de investimentos, e os bancos começaram a identificar isso, porque eles foram perdendo clientes e profissionais, né? Inclusive, alguns dos nossos sócios vieram de banco, fazendo essa migração de carreira, identificando que eles tinham, através da plataforma aberta, como oferecer mais opções para o cliente, além do que eles tinham ali contado nos dedos, literalmente. Veio que a XP chama de segunda onda, que é a distribuição, né? Então, realmente, você teve um crescimento gigante ali de escritórios, de profissionais, né? Assim, realmente foi muita gente vindo do banco, vindo de outras profissões, mudando carreira e focando na distribuição. A XP já tinha o produto, né? Ela tinha CDBs, tinha fundos, e ampliou muito essa questão de distribuição para os clientes, né? E você falando agora, eu me lembrei, no tempo que eu tirei a certificação da Ancor, a gente tinha que ir a São Paulo, só tinha prova lá, porque era poucas pessoas que tiravam essa certificação, né? Então, não tinha tantos profissionais assim. E hoje, a gente vê que são 20 mil assessores de investimentos credenciados à Ancor. Então, a CVM teve ali que estruturar toda também as resoluções para poder abraçar todos esses profissionais do mercado, né? É um mercado que vem evoluindo, né? Essa fiscalização, ela naturalmente ela vai evoluir com o tempo, assim que os problemas vão aparecendo, né? Os fiscalizadores vão
entendendo e vão evoluindo, assim como a gente vê em mercados desenvolvidos como os Estados Unidos, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai evoluindo no conjunto, né? E você falou uma coisa importante agora. Então, justamente por ter essa restrição até de profissionais e limitações, que eram distribuição de produtos praticamente, digamos, compra um produto, vendo outro, aquela coisa bem transacional mesmo, a CVM previa que a remuneração daquele profissional seria daquela forma transacional via comissões. Na verdade, o modelo nasceu dessa forma. Né? A gente tinha... Até antes da XP, ali, antes das grandes corretoras, os profissionais sempre eram remunerados de forma CLT. Né? Então, a instituição pagava um salário para o profissional e assim a vida seguia. Dentro da corretora e do mercado de agente autônomo, o modelo que foi criado era você vai ser remunerado via comissão. Então, apliquei num produto A, vai gerar uma comissão e esse profissional vai ser remunerado. O mercado hoje está evoluindo. E até para deixar aqui na página, quem está nos ouvindo, a questão da renda fixa também, que como a gente falou no começo, né, a gente tinha ali a questão de compra e venda de ações, vieram as rendas fixas, os fundos de investimento para as plataformas e se abriu um mercado que não existia, assets novas surgiram de profissionais super estabelecidos no mercado, né, que abriram ali novas empresas, um ecossistema todo foi sendo criado e uma matéria-prima ali de novos investimentos também foram surgindo. Então, assim, ampliou um ecossistema como um todo, não só de profissionais. Eu acho que um ponto legal na era da distribuição que a XP focou, né, foi realmente entregar acesso a todo mundo aos melhores produtos. Né? Então, você tinha grandes gestoras que tinham um ticket de entrada altíssimo, né, no passado, e a XP conseguiu quebrar para um ticket muito mais baixo, dando acesso a todo mundo, basicamente, as melhores opções que o mercado teve. Perfeito, furou essa bolha, digamos assim, e os próprios bancos, né, até como eu falei ontem, perderam ali profissionais, foram vendo ali profissionais querendo adentrar nessa especialização, também migrando para o mercado B2B, entendendo também que os clientes ficaram mais encantados com essas possibilidades novas e um atendimento mais próximo, aquele conflito também que tinha ali, né, do produto, do banco, e uma limitação realmente de quantidade e estratégia também limitada, até porque, como a gente sabe, o gerente do banco, ele é aquele tipo médico generalista, né? Então, o dia a dia dele não é só investimentos, ele tem que lidar ali com várias atribuições na rotina dele. Não é nem porque ele não quer, né? Isso. Porque ele não consegue, é humanamente impossível ele atender centenas de clientes e entregar todas as necessidades que ele precisa entregar, né? Então, a XP ela cresceu muito no ponto de eu foco em investimentos, eu vou entregar para o meu cliente o melhor atendimento em investimentos. Só que hoje ela expandiu também, lógico, né? E vendo isso, como ela furou o mercado, vieram também outras instituições fazendo o mesmo, abrindo suas plataformas, e os próprios bancos hoje têm isso. Então, se a gente olhar para trás, a XP abriu um mercado que não existia, como até lá no passado, por exemplo, Previdência. Não sei se você lembra, Previdência tinha uma tal de taxa de carregamento. Acho que o tempo passou, as pessoas não lembram que isso existia, mas ainda existe, né? Ainda existe. Impressionante que ainda existe. Recentemente eu conversando com um cliente e lá estava a taxa de carregamento altíssima, por sinal. Assim, eu fiquei até abismado, porque do tempo que eu trabalhei aqui eu nunca vi isso. Né? Então, assim, mas planos muito antigos, existe, né? Mas ainda existe. E foi um dos responsáveis também de furar isso, de levar algo mais eficiente para o cliente também, essa concorrência e essa capilaridade que a XP trouxe. Exato. E agora estamos na terceira onda, então o mercado abriu, né? Como você vê, 20 mil assessores, só na XP, se não me engano, são 18 mil assessores, e vale ressaltar que nós temos desses 18 mil assessores aqui no nosso escritório 2 top 100, né? Então, isso é muito, muito relevante. Então, assim, nessa terceira onda, a XP está fazendo o quê? Focando e dando luz na qualidade, né? Que a gente chama muito internamente, que é um modelo de servir, e que isso conversa muito com todas essas resoluções da CVM que vieram mudando também, e o cliente vai receber, então, um serviço mais amplo. E além do modelo de servir, né, que para quem não sabe, né, quem está vendo agora, a gente tem diversas métricas ali de manter contato frequente, né, fazer o acompanhamento, enfim, tem várias coisas ali para a gente seguir. Uma que eles lançaram recente, que é muito bom, é a qualidade de alocação, onde a XP agora mede se a gente está fazendo um bom trabalho de alocação dos nossos clientes. Né? E assim, isso começa através de uma alocação de classes,
pós, pré-inflação, até a ponto dos ativos diretamente, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, que é justamente a terceira onda do cliente, e isso é muito bom para a profissão. É uma profissão, como você disse, cresceu muito e muito rápido, né? Então, a gente tem vários profissionais novos, inexperientes ainda, e essa questão da XP, acompanhar isso de perto, traz uma segurança muito grande para o principal beneficiado, que é o cliente final. Por isso que eu gosto de ressaltar muito a certificação que você tem, o CFP, que é de planejador financeiro. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre o que é que significa ser planejador financeiro e o que é que essa certificação traz para o nosso cliente final. Eu acho legal porque para que nós nos tornemos um assessor de investimentos, a gente vai lá, faz uma prova de assessor de investimentos da Ancor. Não é uma prova tão simples, mas também não é uma prova extremamente difícil, né? Então é uma barreira de entrada relativamente baixa para que a gente possa se tornar um assessor de investimentos. Mas à medida que você entra no mercado, você entende que é um trabalho muito mais complexo. E aí a gente vai partindo para outras certificações, e uma dessas que eu estudei e consegui obter é o CFP, que é o Certified Financial Planner, né? Justamente um planejador financeiro. Só que dentro dessa abordagem, o investimento é só uma das partes que a gente estuda. A gente precisa estudar muito sobre sucessão, né? Porque todo mundo, né, que guarda recursos, que vai se planejando, ele pensa em deixar os herdeiros bem, né? A gente tem que estudar sobre os riscos em vida, entre várias outras caixinhas, tá? Mas você fazer um planejamento tributário, sucessório, riscos em vida, investimentos, planejamento de caixa, tudo isso envolve um planejamento financeiro. E essa certificação foca muito em como a gente consegue entender isso e como consegue entregar isso para o nosso cliente. É maravilha, porque é realmente esse foco 360 e que, poxa, furou mesmo, assim, toda essa parte, né, da primeira, segunda onda e vem bem a calhar, né? Então, você é engenheiro também, né, de formação. Engenheiro civil de formação, mas sempre tive uma vocação para o mercado, né? Encontrei a minha vocação aqui no mercado financeiro. Então tá no melhor momento da sua carreira, né? Porque nessa onda de qualidade, né, já tem experiência, já tem mercado, certificação, base, né? E agora a gente tem ali essa terceira onda de qualidade que vai ser muito bom para o mercado como um todo, porque vai ali passar a peneira, né, Pedro? Com certeza, a peneira assim, no mercado vai fazer... Eu gosto de ver que, lógico, assim como qualquer mercado, você tem profissionais e profissionais, né? E essa onda que a XP está trazendo é para focar nos bons profissionais e que todos eles consigam fazer um bom trabalho para o cliente final. Quem que se beneficia disso? O cliente, né? Então, isso é extremamente gratificante. A gente está trabalhando nesse momento, nesse mercado que está evoluindo tão rápido como o nosso. Maravilha, esse pano de fundo foi importante para quem está nos ouvindo entender por que nós estamos aqui e por que agora esses 3 modelos precisam ser conversados, precisam ser debatidos, porque nós vamos falar aqui que o cliente precisa entender onde ele se encaixa melhor, o que é que ele fica mais feliz em ter ali como escolha. Eu acho que é apresentar para o cliente, né? E aí cada cliente, a gente, dependendo ali de como for, a gente vai conseguir entregar o melhor resultado possível para ele. Então, vamos falar um pouco de cada um? Vamos começar. Então, vamos lá. Então, o assessor, né, ele tem a sua remuneração, né? Então, o que é que, dentro desse contexto de mercado hoje, né, a gente pode dizer o que é o modelo tradicional, que se chama transacional, não é isso? Exato. Como eu disse, né, a assessoria de investimentos ela nasceu nesse modelo. Então, até um tempo atrás, esse era o único modelo que um assessor de investimentos podia trabalhar. E foi um modelo que a XP cresceu muito ao longo do Brasil. Então, a maioria dos clientes no Brasil que tem uma conta em corretora atuam ainda, né? A maioria ainda atua nesse modelo, que é o modelo transacional, ou seja... Nos bancos também, assim, no fim do dia, sim, o transacional... O cliente está do mesmo jeito, né? Uhum. Como é que esse modelo funciona, né? É até importante deixar isso claro, que não existe um atendimento de graça, né? Então, muita gente falava no passado, não, eu não te cobro, eu trabalho de graça, digamos assim. Não existe isso. A XP me paga, mas não é a XP que paga. Quem paga sempre é o cliente, né? E nesse modelo transacional, a cada aplicação, a cada movimentação, a cada trade, a cada aplicação de fundo de investimento, existe uma comissão que você está pagando e nós, assessores, vamos receber uma parcela dessa comissão, tá? Algumas aplicações
o pagamento é feito na entrada, por exemplo, apliquei numa renda fixa. Naquela renda fixa existe uma taxa, que é uma comissão, que a XP vai receber, ela vai repassar uma parte para a gente, para Start. Fundos de investimentos, alguns você até paga para entrar, mas outros não. A grande maioria não. Você paga uma taxa de administração enquanto está lá dentro. E uma taxa de performance, dependendo, talvez, né? Parte dessas taxas que você paga e você não sente, elas vêm para a XP e distribui também para o escritório. E assim é o modelo transacional. Bom, o transacional, a gente está falando logicamente aqui do nosso escritório, mas até para abrir é o que funciona em todas as instituições financeiras, né? Porque é a CVM que determina que a remuneração do distribuidor é essa. O distribuidor pode ser pode ser o banco, corretor, pode ser o banco. O banco XYZ. Né? Quando a gente está falando lá de investimentos, o seu gerente ele não ganha uma comissão diretamente de você. Mas o banco precisa ganhar dinheiro. Entra como receita ali para o banco e o gerente tem um salário. Porque o gerente é um assalariado, ele tem um CLT, ele recebe o salário do banco. Produzir ou não produzir, ele vai receber. Mas o banco precisa produzir. Como é que ele produz? Através das comissões que cada produto desses são geradas para a instituição financeira. É por isso que também gera ali, até para gerar uma eficiência financeira para a instituição, geralmente se seleciona ali alguns produtos que é digamos assim, o pacote do mês para que o gerente distribua ali. Exato. Porque às vezes ele não tem essa noção, como ele tá ali fazendo muitas coisas, ele precisa de uma coisa mais pronta, né? Para poder oferecer para o cliente, né? O direcional, né? Toda empresa ela tem um direcional, de onde ela está indo, o que ela precisa fazer hoje, né? Esse mês. E assim, segue-se uma indústria inteira seguindo essa linha. Né? Não é uma exclusividade da XP, da Start ou de outra corretora. É do mercado financeiro como um todo. E é o mercado como um todo. Dessa maneira. Né? E é importante dizer que as comissões elas sempre vão existir. Tá? Independente do banco que você estiver, as comissões sempre vão existir. A gente tem diferentes modelos hoje que talvez impactem menos tanto para você, cliente, quanto para a pessoa que te assessora. Mas isso a gente vai decorrer ao longo desse podcast. Mas antes de avançar, é importante também a gente entender que muitas profissões já até mais antigas do que o assessor de investimentos, elas são remuneradas também via comissões, né? Com então, certeza, assim, é importante ressaltar isso. Eu gosto de trazer o exemplo, né, de... Você tem várias profissões, lógico, mas você tem, por exemplo, a profissão de arquiteto. Né? Você pode contratar um arquiteto para fazer um projeto da sua casa. Puro e simples, ele vai fazer o projeto. Ou você pode pagar ele por mobília, por exemplo. Né? O arquiteto vai colocar as mobílias, ele vai te cobrar menos ali no projeto, mas se você compra a mobília que ele te indicou, ele vai ganhar um percentual da venda daquela mobília. Aquele sofá que ele te vendeu, ele vai ganhar um percentual. Isso não é errado, né? Isso é um modelo que existe no mercado. Mas, lógico, isso também traz alguns problemas. Será que aquela mobília realmente era mais indicada para você, para o seu momento de vida, para o seu planejamento financeiro, para a sua casa? Aí vem a confiança, né? Aí entra a questão da confiança, né? De realmente você saber quem é o profissional que está te atendendo, que está te acompanhando nesse projeto importante. Beleza, é isso. Então, ótimo, o transacional é esse modelo. E aí vem com essa evolução também, essa permissão na regulamentação da CVM, o modelo de FII fixo. Vamos destrinchar vamos lá, sobre como é que seria esse modelo e desde quando ele está também disponível. Tá. Esse é um modelo que no Brasil ele é recente. A gente deve ter aqui dentro da XP há uns 3 anos, talvez. Mas começou de uma maneira, ele está evoluindo ao longo do tempo. Hoje a gente entende que é bem melhor do que quando ele iniciou, né? Mas é normal, as coisas iniciam e vão melhorando. Só que ele é um modelo que é inspirado no mercado americano. Lá no mercado americano, na década de 80, por exemplo, o mercado trabalhava basicamente com comissões. Então, o mercado de comissão começou a iniciar ali um modelo de FII fixo, né, que lá fora se chama FII-based, e evoluiu muito lá fora. Hoje, a gente estima lá que mais da metade dos clientes investidores atuam no modelo de FII, e menos da metade atuam no modelo de comissão. E esses modelos também se comunicam, tá? Um mesmo cliente pode ter uma parcela em FII-based, FII fixo, e uma parcela em comissão. Depende ali de uma série de fatores que eles podem escolher. Na XP, esse modelo vem crescendo, tá? Mas no Brasil, esse modelo já existia
há mais tempo, né, naturalmente, principalmente para grandes fortunas, né, que eram os family offices, né, que atendiam ali as grandes fortunas dos clientes, e eles cobravam uma taxa para gerenciar essa fortuna. Similar aqui a um fundo de investimentos. Né? Um fundo de investimentos ele cobra uma taxa de administração. Ótimo, deixa eu só fazer um parêntese. Vamos traduzir, porque esse termo, né, começou há 3 anos na XP, então muitas pessoas acompanham na internet, alguns debates, mas vamos traduzir o que é esse FII fixo, o que significa para a gente, o que significa isso, vamos traduzir, se puder, até para o cearense. Vamos lá, cearense. Né? Eu só dar um grito aqui, mas não vou não. Mas na verdade, o termo do FII fixo, tá? Ele quer dizer o quê? Que a gente vai, ao invés de cobrar por transação, nós vamos cobrar por fazer uma assessoria. E como é que a gente cobra? A gente cobra um percentual sobre o valor que a gente aconselha, né? Sobre o valor volume que a gente cuida. Exato. Então, se você tem 10 milhões de reais investidos comigo, eu vou te cobrar um percentual X, a depender de alguns casos, né? De alguns pontos para a gente definir essa faixa. E eu vou cobrar um percentual sobre esse valor, percentual anualizado, mas que vai ser cobrado mensalmente. Tá? Então, todo mês, a gente olha lá quanto é que fechou o saldo do mês, eu cobro um pedacinho. Como uma taxa de administração de fundo, que muita gente já tem esse costume. Exatamente. E aí, quando eu estava falando do passado aqui no Brasil, a gente tinha os family offices, né, e os fundos exclusivos, por exemplo, que eles trabalham justamente dessa maneira. Eu te cobro um percentual, uma taxa de administração cobrada ali todo dia, né, final do mês paga, que hoje a gente já tem acesso, praticamente todo investidor tem acesso a isso. No passado era algo restrito, hoje a XP já evoluiu, e todo assessor de investimentos pode atender o cliente dessa maneira. Uhum. Qual é a principal diferença aqui para o modelo tradicional? No modelo tradicional, eu ganho sobre comissão. Então, investir no produto A ou B vai me gerar uma comissão diferente. No modelo de FII fixo, que eu cobro sobre o percentual da carteira, não tem diferença para mim. Se você vai investir no produto A ou B, eu não vou ter essa diferença. Eu vou ganhar um percentual da sua carteira. E para você, se faz sentido eu ir para o A ou se faz sentido ir para o B, não vai mudar a minha remuneração. Então, acho que isso traz um alinhamento e uma confiança talvez maior para ambas as partes. É importante entender também que esse modelo de FII fixo, ele também ele gera ali uma previsibilidade até para o investidor entender quanto ele já vai ali pagando. Eu imagino até que para algumas pessoas que têm perfil, né, se você ganha uma taxa de administração em cima de um volume, quanto mais esse volume crescer, vai ser bom para os dois lados, né? Sim, porque o volume vai crescer e a remuneração de quem cuida do seu dinheiro também vai crescer, de forma que ele vai ter cada vez, digamos, mais empenho em melhorar aquela alocação. Seja, porque o mercado muda e precisa, às vezes, fazer mudanças, né? Isso é um ponto importante, porque eu lembro que sempre que eu começo um relacionamento com o cliente, eu sempre expliquei como é que a gente ganhava. Né? Como era o modelo de comissão, eu sempre expliquei o modelo de comissão. Mas tem clientes que eu atendo há 7 anos. E eu acho que de lá para cá, ninguém nunca me perguntou quanto que ele está pagando, no fim das contas. Né? Você vai vivendo, né? Você cria uma relação de confiança, você vai seguindo. Mas no modelo de FII fixo, você sabe exatamente quanto você está pagando todo mês, literalmente. Né? Então, todo mês aparece lá, eu paguei tanto. E assim, talvez fique mais visível, né? Como que esse pagamento ocorre. Certo, e o que acontece com os produtos? Então, se o cliente já paga um FII fixo, o que é que acontece com aquela comissão dos produtos que ia para o assessor? Excelente ponto. Né? O assessor de investimentos ele não ganha 2 vezes. Né? Se antes era pela comissão e hoje é pelo FII fixo, ele vai cobrar o percentual do FII fixo e vai ganhar só o FII fixo. Aquela comissão que você comentou, lembra que eu comentei que na renda fixa, por exemplo, o pagamento é na entrada. Você aplicou na renda fixa, você recebe um valor na entrada. Essa comissão, ela volta para o cliente. Tá? A parte que seria do assessor. A parte que seria do assessor, ela volta para o cliente. Mas tem um detalhe aí. Quando a gente aplica numa renda fixa, a gente tem um termo lá que é o spread. Esse spread nada mais é do que uma diferença na taxa, que é um dinheiro, né? Que é onde o banco vai ganhar. Normalmente, o cliente que está no modelo de FII fixo, ele tem uma taxa um pouquinho mais alta, a comissão é um pouquinho menor, mas ele recebe de volta essa comissão. Em um fundo de investimentos, por exemplo, que a gente paga uma taxa de administração que é cobrada ali diariamente, né? Essa taxa de administração que viria para o assessor, para o escritório, ela volta para o cliente como cashback. Né? Então, a gente tem uma maneira a parte da gestora vai para a gestora, porque a gestora normal, tem que ser remunerada. A gestora vai ser remunerado. Na verdade, todo mundo vai ser remunerado. A questão é, ao invés de eu ter uma comissão que vai para o meu assessor, essa comissão vai retornar para mim como cashback.
porque é o serviço do assessor. Então, tudo que se destinaria ao assessor via comissões passa em cashback para o cliente, Exato. ou então no spread da taxa que ele consegue uma taxa, já pegar a taxa mais alta, por exemplo, já automaticamente. Exato. Na verdade, é uma relação que entra um mix aí entre assessor e corretora, tá? Porque a remuneração da corretora também altera. E a parte do que iria para a corretora também fica ali com o cliente. Fica junto também. É importante. E assim, tem algum modelo que domina hoje? O que é que nós vamos ter preferência, não vamos ter preferência? Como é que a Start vai atuar? Eu acho legal isso, porque assim, a gente sempre teve a tranquilidade aqui de falar para o cliente que primeiro a gente olha o que é melhor para você, né? Sem sombra de dúvida, o que tem que ser melhor para o meu cliente de acordo com o planejamento financeiro dele. Depois a gente olha a nossa remuneração. Porque com isso eu sei que você vai crescer, a gente vai se desenvolver ao longo do tempo, você vai me indicar mais pessoas, todo mundo vai crescer bem. Mas é normal que no mercado você tenha ressalvas, né? Assim como qualquer profissão. Então, não existe um melhor modelo, nem qual é o modelo mais indicado. Existe o que é para você. Como a XP já diz hoje, o cliente é livre para escolher o que ele quer. E a gente tem os 3 modelos. A gente já falou de comissão, que é o transacional, o FII fixo, e falta o terceiro ainda, que é a consultoria, que a XP está evoluindo, que a gente vai chegar aí para conversar um pouquinho também. Maravilha. E até essa questão da consultoria também é um ponto super importante, que também é um perfil que precisa ser muito aderente mesmo, precisa o cliente ter a necessidade mesmo, né, de fazer esse serviço, porque ele vai ter ali a consolidação do patrimônio, como a gente vai falar agora. Mas, antes de passar para a consultoria, né, eu queria até entender aqui algumas situações de mercado recentes aí que aconteceram. Então, muita gente fala, eu aqui tenho... Será que eu preciso mesmo de um serviço tão especializado, tão complexo? Porque a minha carteira é uma carteira conservadora, né? Muita gente fala assim, será que eu preciso? Né? Será que é tão simples assim? Porque o que eu presenciei muito nesses últimos meses, o mercado de renda variável, depois, né, da pandemia, veio com muita volatilidade, né, o investidor sofreu ali com muita oscilação, viu uma renda fixa subindo e a gente tem ali uma Selic alta já há algum tempo, começando um ciclo de queda, né, agora, mas a gente tem um ciclo de queda relativamente, um ciclo de alta relativamente extenso, onde o tal do 1% ao mês, a renda fixa, ficou ali uma caça de taxas no mercado muito grande. As plataformas fizeram um trabalho de abrir muito para os produtos e ter muito mercado, e muitas vezes o investidor vai lá na plataforma e fica comprando os pingados ali de taxa, ou a gente oferece um investimento com uma taxa, aí fica aquela busca de taxa, qual é o perigo disso, né, de ficar buscando essas taxas, e como a gente, né, com essa atividade, né, mais complexa desse modelo de servir, como é que a gente consegue entregar uma qualidade nessa alocação? Excelente. Pegando um pouco mais um gancho aqui do começo, né? Eu acho que é o seguinte, a gente tem algumas maneiras, né, de como entregar um bom serviço para o nosso cliente, tá? Mas a principal maneira, até voltando aqui, você tinha comentado, na verdade, os acontecimentos recentes, né? A gente teve diversos cenários de crédito aqui do Brasil. Americanas, Master. Se voltar mais um pouquinho, a gente teve Light, Covid, né? Enfim, muita coisa que afetou muito o mercado. E lógico, isso traz ali um receio, né? Uma quebra, né? Uma falta de confiança para o próximo. Por que essa pessoa me indicou isso? Né? E principalmente no caso do Master, que é um escândalo gigante, né? A gente está vendo uma mídia muito grande falando de vários assuntos sobre assessor de investimentos. O que a gente traz? O que eu tenho, né? Eu, Pedro, tenho, e eu acho que o nosso time aqui tem. Primeiro, eu só levo para o meu cliente o que eu confio e levo para minha família. Porque eu vou encontrar minha família no final de semana. Né? Então, eu preciso que o meu cliente também, eu tenho essa tranquilidade de encontrá-lo no final de semana e poder falar com maior tranquilidade. Então, eu tenho isso para mim. Eu levo o que eu acho que é bom. Eventos acontecem, e é uma coisa que a gente sempre vai ter certeza. Eventos acontecerão e crises acontecerão, tá? A gente precisa ter esse cuidado ali de como e quanto
alocar para cada cliente. Mas como é que a gente sabe disso? E aí eu acho que entra bem na terceira onda da XP. A gente precisa de um tempo com o cliente, onde ele vai abrir para a gente a vida toda. A gente não vai conhecer a história do cliente em uma conversa de 1 hora. A gente vai conhecer com o tempo, né? Com as conversas, com as experiências, com tudo mais. A gente vai conversando, conhecendo, entendendo como moldar essa carteira. Eu gosto de trazer um exemplo que se você vai no médico com uma dor no joelho, ele te pede uma ressonância do joelho, você faz? Você faz, normalmente você faz. Mas se você não fizer, ele vai te passar um remédio qualquer. Com a gente é a mesma coisa, a gente precisa ter uma conversa, a gente precisa enxergar a completude da sua situação financeira para entender ali como que a gente vai seguir essa carteira de alocação. Tá? Acho que foi isso, não foi? Sim, com certeza. E para passar para a consultoria, é importante porque a consultoria ela vai abranger tudo. Né? Então, assim, o que é o modelo de consultoria? Como nós vamos atuar? E para qual cliente que essa consultoria ela pode ser uma solução financeira que vai dar aí para ele, digamos assim, uma dinâmica de acompanhar melhor o patrimônio dele? Qual é a principal diferença da consultoria para uma assessoria de investimentos? Tá? O assessor ele é conectado a uma corretora de investimentos e ele tem que atender o que ele tem dentro dessa corretora de investimentos. Né? O crescimento da consultoria vem da possibilidade de atender outras casas. O cara atende uma XP e você tem dinheiro em outros 3 bancos, ele pode atender esses 3 bancos também e fazer um relatório, por exemplo, consolidando tudo isso. Unificado. Exato. O assessor de investimentos hoje ele tem um poder, através do Open Finance, né, que o Banco Central liberou, a gente consegue enxergar o que você tem na outra instituição. Mas as informações não são tão precisas e nem são completas. Tá? Por exemplo, ele consegue ver, né? Consigo ver. E muito cliente fala assim, me faz uma planilha de Excel, até avisar que, gente, nós não podemos fazer planilha de Excel com a consolidação de patrimônio, né? É proibido. Né? Exato. A gente não pode fazer planilha. Isso. E tem coisas que a gente não pode ver, tá? Como uma previdência privada, por exemplo, em outra instituição, eu não enxergo, tá? Mas mesmo que eu enxergasse, né? Eu enxergo ali, não é uma visão tão simples. Eu não consigo trazer todos esses dados, montar uma planilha, até porque eu não posso. Eu não tenho como consolidar isso e muito menos eu não tenho como te dizer o que você vai fazer lá fora, tá? E por mais que eu te diga, Luiz, coloque nessa LCA desse banco porque tá muito boa. Legal, eu faço isso várias vezes. Mas tem um ponto, eu também não sou remunerado por isso. Né? Então eu não posso ter as responsabilidades do que você está fazendo lá fora. O consultor ele vem para poder sanar esse gap. O consultor ele pode fazer uma planilha, ele pode criar um relatório consolidando todos esses investimentos, com as taxas, com os vencimentos, com a classe em cada um. Pedro, eu quero ter 100% na XP em pós, porque lá fora eu já tenho as outras classes que estão melhores. Tudo bem, o consultor consegue fazer isso. Né? Essa evolução, ela vem crescendo, só que a gente ainda tem consultorias e consultorias. Tem consultorias que basicamente são... Eu atendo 2 corretoras, né? Então basicamente ele é um assessor fixo, mas está dentro de uma consultoria, não consegue atender o banco, até porque atender o banco dá muito trabalho, né? É um trabalho muito massivo para que você consiga consolidar essas informações. Integrar tudo, né? Exato, não existe um sistema hoje que tenha isso de maneira fácil. Que realmente consolide essas informações de maneira simples. Então você tem um trabalho ali muito forte para fazer. Por isso, normalmente ele tem que cobrar, e normalmente ele cobra mais caro para fazer esse trabalho, né? a consultoria. Mas ele consegue te entregar algo que talvez o assessor diretamente não entregue, que quero ter vários bancos, né? Quero atender em 4 ou 5 bancos diferentes porque eu tenho relacionamento, por qualquer motivo que seja. Tá? Então a consultoria ela vem crescendo no Brasil, ela já existe há muito tempo, mas cada vez ela está se desenvolvendo mais, os consultores conseguem se conectar às grandes corretoras e algumas consultorias já conseguem se conectar ao Wealth Service dos bancos, ou seja, ele é como se fosse como se fosse a gente é assessor de investimentos, tem um sistema da XP e talvez um consultor ele consiga se conectar no sistema do banco e tem um sistema do banco também para que ele mande uma ordem, para que ele resgate, para que ele faça o operacional todo. A consultoria, talvez um pouco menor, né, que não tem esse acesso, ela não consegue entrar lá. Como é que ela faz? É e-mail, né? Funciona? Funciona. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, né? Por exemplo, Luiz, eu tenho um dinheiro lá no Banco do Brasil. Tá? Você tem que mandar um e-mail para o meu gerente aplicar, desaplicar, me mandar o extrato. Dá um pouquinho mais de trabalho, isso funciona. Né? Talvez você não tenha os dados à hora. Né? Pedro precisa dos dados hoje. Perde um pouco o time, né? Exato. Tá.
Mas, assim, é uma evolução do mercado e ela vem junto com assessoria, né? É importante mencionar que, um ponto que a gente esqueceu de falar, que é o seguinte, até 2010, 2015, né? O cliente ele era mal atendido no ramo dos investimentos, na maioria das instituições. A XP ela trouxe essa competição, né? Que quem se beneficiou foi o cliente, né? De ser melhor atendido em todas as instituições. E hoje a XP, de novo, crescendo mais uma vez na parte de fixo, né, dentro da assessoria, e também na parte de consultoria. Quem vai se beneficiar disso? O cliente final. Tá puxando a régua para cima de novo, Exato. né? Todo mundo tem que se mexer. Todo mundo tem que se mexer para trazer um bom atendimento para o cliente. Bom, e na prática, o cliente da Start, ele tem acesso à consultoria ou não? Ótima pergunta, e já temos acesso à consultoria. A gente tem a felicidade de dizer que semana passada a gente completou tudo, né, com a XP, e a XP ela já lançou a própria consultoria, né? Então o cliente da Start ele pode se conectar conosco e com a consultoria da XP, porque, lembrando, nós somos assessores, a gente não pode fazer o trabalho do outro banco, mas a XP entrega esse serviço para a gente, que é um consultor de investimentos que vai ter acesso a todos os grandes bancos, ao Wealth Service de todos esses grandes bancos, para te entregar melhores taxas, consolidação de investimentos, acompanhamento de tudo isso e um relatório muito completo da sua vida financeira, tá? Parte de planejamento, enfim, tudo que a gente já faz para o cliente que é só XP, né, e trazendo todo esse planejamento financeiro, hoje a gente consegue entregar em outros bancos também. E é importante, o que eu vejo, fazendo muito planejamento financeiro, que a gente vê que o patrimônio vai crescendo. O patrimônio vai crescendo e quanto mais ele cresce, ele vai exigindo uma complexidade maior, um acompanhamento maior e talvez aí a consultoria seja até um acesso já a ver esse dinheiro crescendo da forma certa, na estrutura certa, para quem precisa ter investimentos em vários bancos, né? Assim, eu digo que seja na assessoria ou seja na consultoria, você pode ter um serviço muito similar e um serviço de excelência em ambos. Sim. Tá? Mas se você tem uma necessidade de ter relacionamento com outros bancos, se você deseja ter um relacionamento lá no outro banco, a gente consegue te atender à medida que esse patrimônio vai crescendo também. Tá? Pergunta aqui de dia a dia, se eu tenho uma conta, certo? Pessoa física, pessoa jurídica patrimonial e do esposo ou do cônjuge, né? Consegue juntar tudo? É possível ou tem que ver de forma apartada? A gente consegue fazer um relatório juntando tudo, tá? A gente só tem uma ressalva que é a pessoa jurídica operacional. O dinheiro, fluxo de caixa, né? Entra e sai. Não tem necessidade. Talvez a gente não agregue valor ali. Mas aquela pessoa jurídica que realmente acumula recursos, acumula dinheiro, você tem uma estrutura ali dentro, junto com Louise, marido, filhos, né? A gente consegue montar esse patrimônio e entregar para você uma visão completa, um relatório, entendendo tudo, de como que você vai acompanhar cada conta. Então, é uma evolução muito atrativa para o mercado. Porque é o que eu vejo que muitas pessoas tentam fazer sozinha, né? Hoje tem a inteligência artificial que pode ajudar, mas nada como o especialista, né? Que é o médico do dinheiro, Exato. Olhando ali numa lupa mais crítica e de quem realmente tem a autoridade do tempo, da experiência para poder estar ajudando ali de uma forma... Eu digo que a gente tem alguns órgãos muito importantes, né? Que é o cérebro, coração, pulmão e o bolso. Lógico, todos são, mas talvez esses 4 chamem muita atenção. Então, quando você está com uma dor forte de cabeça, você sentiu uma pontada no peito, você corre para o médico. Você não fica lá na inteligência artificial conversando com ela. Eu acho que para o bolso também tem que ser assim. É interessante, você vai lá, conversa, tira dúvidas, entende mais, se aprofunda. Mas você contar com um especialista, com uma pessoa que passa o tempo todo ali dentro, acompanhando o mercado, estudando, eu acho que isso é muito importante e vai te ajudar a chegar mais longe lá na frente. Tá? É importante pensar também que é o seguinte, a gente não está aqui para só ganhar do CDI todo ano. O CDI uma boa métrica para a gente, mas ele não é tudo. Né? Então, no longo prazo, será que realmente vai ser o CDI que vai me trazer toda essa diferença? Ou será que é o Ibovespa? Não sei, a gente tem que sentar, conversar e montar uma boa estrutura. Certo. Então, passando aqui para o nosso próximo bloco, né?
Se fala muito também nas redes sociais, pra gente, nós já falamos então do transacional, falamos do FII fixo, que é essa taxa de administração em cima do patrimônio dentro da própria XP, e falamos da consultoria, né? Se fala muitas casas, muitos profissionais tendem a puxar para um lado ou para o outro, né? Então, assim, deixando até claro, a Start vai ter um modelo, os 3 modelos de atuação e o cliente vai escolher. Exato. A gente tem que entender o que é o melhor para ele, né? E ele tem que entender o que é melhor para ele também. E a gente vai atender da maneira que você achar mais interessante. E o que é que seria em cada um conflito de interesse, o que é bom para o cliente em cada modelo e o que é que pode ser um conflito e o que é que pode ser bom. Qual modelo, para qual perfil que você poderia falar assim, basicamente? Olha, antes de entrar nesse ponto, eu queria trazer uma reflexão interessante, que é o seguinte: nós aqui trabalhamos com ética. A gente tem que ter uma ética, a gente tem que ter um propósito e eu tenho que trabalhar com respeito ao próximo. Então, independente do modelo que eu estiver, eu tenho que ter a certeza que eu vou deitar bem em casa e dormir tranquilo, porque eu estou entregando o melhor para o meu cliente, tá? Mas quando a gente vai olhar para o mercado, o modelo de transação, assim como outros exemplos, tá? Ele traz o risco de eu preferir a minha remuneração do que é o melhor para o cliente, né? Já que eu trabalho com comissão. Então, se eu tenho aqui 2 garrafas de água, uma cheia e uma vazia. João, o que você quer aqui? Imagina que essa diferença aqui é a minha comissão, tá? Essa daqui é a A e essa é a B. Se eu ofereço para o meu cliente A, eu vou ter uma comissão melhor. Mas se eu ofereço para ele a B, poxa, eu inverti aqui, na verdade era para ser essa aqui que está cheia, né? Se eu ofereço para ele essa cheia, é melhor para ele. Isso traz um conflito, né? Isso traz uma dificuldade para o mercado. Afinal de contas, todo mundo tem que pagar a conta em casa, tem família para sustentar. A gente tentou a vida toda sair dessa linha, mas é um problema que existe, né? Essa questão de, poxa, se o fundo não foi bem, passou um ano ruim aqui, ele não vai pagar a taxa de performance, eu vou tirar desse fundo para ir para o outro. A gente não tem isso, a gente olha para o fundo, tá com um fundamento bom, a gente conversa com a gestora, tá interessante, a gente vai manter, né? A questão não é a taxa de performance, a questão é entregar um bom resultado para o cliente, isso no transacional. Mas ao mesmo tempo o transacional, já que ele ganha comissão por movimentação, ele também está mais atento no mercado. Ele está o tempo todo olhando. Poxa, vai ter uma oferta legal, essa oferta está boa, não está boa. Deixa eu ver como é que está a bolsa, subiu essa ação demais. Eu acho que talvez valha a pena já sair dessa ação para ir para outra. Então ele fica mais ativo ali no dia a dia. Talvez o modelo de fixo e o de consultoria, ele não fique tão ativo, ele não fique tão atrás ali dessas oportunidades que o mercado apresenta, mas ele também pode ficar com mais receio de levar risco. Talvez para a Louise faça sentido ter mais risco na carteira. Talvez para o consultor ele fale, poxa, se eu não levar risco, ela não vai perder, a gente não vai arranhar a relação, a gente vai seguir aqui na tranquilidade. Não estou dizendo que o mercado funciona assim, mas lógico, existem profissionais aí no caminho, tá? O interessante aqui, a gente monte, aí voltando, né? A gente monte um planejamento financeiro super completo, a gente sente e siga ele ao longo do tempo. Tá? Um dado interessante que eu gosto é que 80% no longo prazo, tá? 80% do rendimento das nossas carteiras, ela vem da alocação por classes e pelo crescimento natural dos ativos, né? E essa alocação por classes, ela se traduz na qualidade de alocação que a XP traz para a gente hoje. Pedro, acho que para você é interessante, para o seu perfil, ter 10% de inflação. Então, a gente vai com 10%. Né? Uhum. Vamos seguir ali. A gente vai seguindo. Uma coisa que, enquanto você estava falando, eu fiquei aqui relembrando, até no momento, vamos pensar no mercado, o que é demanda e oferta, né? Então, demanda e oferta dita preços. No começo, até lá, né, vamos pensar até na própria Start, né? Quando uns 10 anos que a Start começou, que ainda estava ali a plataforma, era meio que ainda até novidade, né? Então, até esses spreads, né, de comissões e tudo, eram mais altos. A partir do momento que abriu o mercado, esses spreads, cada vez mais, a competição faz o quê? Os spreads diminuírem, né? E aí também o que é que acontece? O investidor também foi ficando mais complexo no sentido de que ele tem ali muitos objetivos para traçar, a compra do carro, a compra do imóvel, a aposentadoria, a acumulação do próprio patrimônio, onde demanda também do profissional uma série de outras
qualidades no seu profissional, que ele investe em certificações, como você tem, para atender demandas, que investimentação é um pilar, né? Então, a parte também dessas formas de remunerar é muito de alinhamento de expectativas sobre o que o cliente quer de serviço, né? Não só da questão de remuneração, assim, eu preciso de um serviço de planejamento também, eu preciso de um serviço de acompanhamento. Eu acho que existem vários tipos de clientes, né? Eu tenho um cliente que fala, Pedro, agradeço, mas assim, eu não quero ter esse trabalho de planejamento, enfim, não faz sentido para mim, não quero ficar fazendo isso. Ok, né? Eu tô aqui me dispondo para isso, mas se você não quer, ok. Mas eu queria que você me desse a maior taxa do dia. Me diz aí qual é a maior taxa do dia. Isso para ele é importante, né? Eu vou ganhar na hora que ele aplicar essa maior taxa do dia. Né? Se ele tá ganhando essa taxa, ok. Mas, Pedro, eu queria realmente que você me acompanhe no dia a dia, olhe, me planeje, veja quanto é que eu estou de liquidez, veja quantos % eu tenho por cada ativo. Enfim, eu faça tudo isso. Talvez esse cliente me demande mais atenção e talvez para ele faça sentido a gente trabalhar em outro modelo, seja no FII fixo ou seja no de consultoria. Tá? São conversas que a gente vai fluindo e como você prefere. Né? Eu comentei aqui, a gente começou dos receios, né? Poxa, será que eu confio nesse profissional que ele vai realmente me indicar o melhor? Então, se você já tem essa desconfiança pelo mercado, por experiências passadas, a gente tem a opção. Né? Se você trabalha no FII fixo, você sabe que independente do produto que a gente for aplicar, a minha remuneração não vai mudar. Só que eu estou aqui para te trazer o melhor e pensando no longo prazo. E pensando no longo prazo e no atendimento também contínuo, né? Então, não é só uma venda de uma vez. Então, a relação ela é construída ao longo de muito tempo. Então, também cabe o cliente a entender o que é que rede de apoio ele quer para a vida dele. Então, do mesmo jeito que ele tem muitos profissionais que amparam a vida dele em várias áreas, né? O profissional de investimento também é uma escolha que o cliente precisa decidir. Porque ele vai precisar ter em todos os momentos da vida mesmo, né? Então, essa relação de confiança e transparência, ela é muito importante, tem que vir para a mesa nessa conversa. Eu tenho uma filosofia assim que, às vezes eu sou meio técnico com meus clientes, porque eu tento ensinar. Eu quero que ele saiba do que a gente está fazendo. Eu não quero simplesmente que ele confie em mim, eu quero que ele saiba. Para ele sabendo, a gente ter uma confiança, ter uma conversa mais simples e mais transparente, talvez. Junto com essa conversa, essa evolução natural do mercado, ele vai entendendo e ele vai decidindo, poxa, Pedro, eu gostei, confio, vamos seguir dessa maneira, né? Vou seguir dessa maneira no modelo de pagamento, comissão, FII fixo, enfim, o que quer que seja. Mas tem um ponto que a gente não conversou ainda, assim, quem que é mais caro? Não sei se você me perguntar isso, mas eu acho que cada serviço existe uma complexidade diferente. E às vezes vai ter um ano que o de comissão vai ser mais barato, vai ter um outro ano que o de comissão vai ser mais caro. E o cliente pode mudar quando quiser? O cliente pode mudar, ele tem a liberdade para mudar. Pedro, eu quero mudar para o de FII fixo. A gente muda. Passei um ano, Pedro. Olha, não senti vantagem, não me agradou tanto. Tudo bem, vamos voltar para o de comissão. Né? Não, eu quero ir para o de consultoria agora porque eu quero que você atenda os outros 3 bancos. A gente pode mudar também, tá? Mas a questão é, você não tem uma referência de preço. Mas você fala para mim, Pedro, estava olhando um tênis agora no shopping, passei em 3 lojas, os preços são similares. Eu já tenho uma noção de quanto é que é esse tênis. Agora, quanto que é o serviço de um profissional financeiro? Não é algo tão conhecido no mercado, é o que a gente está crescendo, mas é algo que a gente está aprendendo, né, e evoluindo o tempo todo. Então, o que você está trazendo é a necessidade que o profissional tem de saber todas as verdades, né, de todos os momentos, para poder fazer o trabalho o mais assertivo possível, né? Exatamente, isso mesmo. Então, Pedro, estamos chegando aqui no nosso fechamento. Quero agradecer aqui a esse bate-papo, que é muito importante. Então, a gente, mais uma vez, assim, com muita transparência, está trazendo esse assunto que está aí pipocando em todo canto e que nós e todo o time da Start estamos aptos a conversar com todos os clientes sobre esse assunto. Estamos com as agendas e as portas abertas para a gente marcar e tirar todas as dúvidas e que a gente ressalte, né, o modelo precisa ser conversado, faz conta, identifica expectativa e serviço, e quero que você agora deixe uma mensagem final para o nosso público, para que eles possam se aprofundar no tema. Não, excelente. Bom, como mensagem final, eu queria convidar a todos, venham tomar um café, vamos conversar, vamos entender sobre todos os modelos, e que não existe o melhor modelo de cobrança na assessoria de investimentos ou na consultoria, existe o que vai encaixar melhor com você
e saiba que a gente vai estar fazendo sempre o que a gente acha que é melhor para você, independente do modelo que a gente tiver. E vamos lá, que o ano tá longo ainda. Se Deus quiser, a gente vai para cima. Com certeza. Então, muito obrigada e eu espero vocês no próximo episódio do Start Explica. Obrigado.